Olá, eu sou o Kanechan e estou aqui para mais um vídeo sobre orientações a objetos com Java. Para você que é iniciante, como um Dev Júnior, como um testador, como alguém curioso, pode ser que faça sentido para você. Bem, vamos lá. Orientações a objetos. O que é uma orientação a objetos? Quando você está estudando, você começa lá falando sobre linguagens de programação procedurais ou estruturada, que é o quê? É aquela programação que você tem tudo num único arquivo, desde o começo, meio e fim, e se passa por um único arquivo. Já na orientação a objetos, você tem vários arquivos para poder resolver um problema. Quando você está lá estudando, você faz, nossa, mas que difícil que é isso, por que é tão complexo? Por que não segue simplesmente num único arquivo? É tão mais fácil? Não é. Por que nesse momento não é tão mais fácil? Porque você tem uma questão de reutilizar códigos. Você poderia ter uma função ou um procedimento num arquivo e você reutilizar ele em um outro arquivo. Quando você pega essas linguagens estruturadas, você às vezes tem que fazer mais de um programa com o mesmo teor que tem ali numa certa função. Você teve uma replicação daquele código. Você não teve uma reutilização. E é isso que a orientação a objetos ela vem como propósito, você conseguir reutilizar. E também uma outra questão, você parar e pensar coisas que tem no mundo real, que são os seus atributos, e coisas que também tem a questão referente ao que não é real, mas que é uma ação, alguma regra negocial que vira uma ação. Por exemplo, pagar uma conta. A pagar uma conta, você não tem uma conta real fisicamente. Você tem lá o boleto, um código de barra, mas ele não é um objeto. Quando você pega um celular, por exemplo, ele é um objeto. Esse celular tem uma marca. Você pode ter outros celulares de diferentes marcas, mas a parte comportamental, tamanho, peso, cor, isso ele se repete em outros aparelhos. Então você pega características e comportamentos. O que é um comportamento de um celular? Ligar, ligar no sentido mesmo de ligar, né? A ação de ligar, carregar, né? Então você tem isso em outros celulares. Então de tudo isso você consegue mapear e formar o quê? Um conceito de objeto. Quando você tem uma comparação entre OO e procedural, o que você lembra assim? Basicamente, você tem as funções, procedimentos, as variáveis que você declarava lá, e na orientação a objeto, você também tem a mesma questão também, funções, procedimentos, as variáveis, só que entra o que de novo? A parte referente ao estado e comportamento. Esse estado seria o quê? A parte de atributos. Quando você pensa numa classe, o que é uma classe? A classe são definições dos objetos que a gente tem no mundo real. Nesse exemplo que temos aqui do carro, o que é o carro? Quando você fala numa classe de um carro, você vai falar assim, o carro ele é formado por um modelo e um ano, de uma forma simplória. Mas o que mais que você tem de um carro? O carro ele tem o quê? Marca, tem cor, valor, qual é o tipo de combustível. São atributos que ajudam a formar um carro de um mundo real. Se for de uma conta, o que uma conta tem? Conta tem valor, data de vencimento, juros, são coisas que formam uma conta, né? O que mais que forma uma conta? Então, essas características ajudam a formar objetos do mundo real e objetos que se encontram num mundo que não é real, né? E o que é um objeto? Depois que você definiu os atributos da tua classe, que nem aqui do carro, você quer usar esse carro. Como que você vai usar? Você vai cadastrar esse carro num sistema. Então, o que eu vou dizer assim, ó? Eu vou criar uma variável do tipo carro e eu vou fazer uma instância referente ao objeto aqui que vai ser formado aqui dentro. Então, o objeto, meu carro, vai ser instanciado da classe carro. Legal. Então, você fez uma instância. O que você vai passar de dados? Eu vou passar de dados. Qual é o modelo? Nesse exemplo aqui, o Fusca. Qual é o ano desse Fusca? 1970. Pode ver que é as propriedades que a gente declarou para a classe carro. Se tivesse mais, você poderia preenchendo também. Nesse exemplo só tinha duas. Então, toda vez que você for setar, quando eu falar assim, setar o que é? Informar os dados. Eu vou lá e coloco, ó,
o nome do objeto, meu carro, ponto, vou passar o modelo, Fusca, ponto, vou passar o ano, 1970. E qual que é a função? Qual que é a ação que ele tem? Ele tem a ação de acelerar. Então um carro ele pode fazer o quê? Parte comportamental, ele pode acelerar. Então quando eu clicar no acelerar ou pisar no acelerar, o carro está acelerando. Tem mais ações? Um carro? Tem. Ele pode frear, né? Então ele poderia ter um procedimento ou um procedimento de frear, poderia ter um procedimento de trocar a embreagem. São ações, né? E se eu tivesse um outro carro? Vamos dizer que eu contei um carro. Eu quero falar assim, eu tenho um outro carro? Eu tenho um segundo carro. O que eu vou fazer? Eu teria que declarar uma outra variável com um outro nome. Então aqui seria carro, segundo o nome da variável, meu carro 2. Vou instanciar igual a new carro. E aí eu passaria todas as propriedades. O que é isso? Se você parar para pensar, analisar de uma outra forma essa instância, pense assim, quando você vai nesses condomínios grandes, muitos condomínios grandes que você tem no dia a dia, aí na tua cidade, eles têm o mesmo sobrado. Você entra e fala assim, nossa, o sobrado é tudo igual, tudo igual, tudo igual. Aquele arquiteto, aquele engenheiro, quando fez a planta, ele fez uma planta para cada sobrado? Não fez. Ele fez uma única planta e foi replicado para aqueles diferentes sobrados. O que é esse replicar? Ele pegou uma planta e instanciou aquela planta para cada um daqueles sobrados. Aqueles sobrados, eles têm as mesmas propriedades? Tem as mesmas propriedades. Altura, né? Largura, número de quartos, número de banheiros, quantidade de carro que cabe dentro daquele sobrado, né? Na verdade, na garagem do sobrado. Mas o que eles têm de diferente? O sobrado, cada um daqueles sobrados, eles podem ter atributos, os mesmos atributos, só que tem propriedades diferentes. Como assim propriedades diferentes? Ele tem um tipo de revestimento, ele tem uma cor, ele tem um tipo de azulejo. Então, o acabamento ele pode ser diferente. Ele tem as estruturas, né? Iguais, mas o acabamento é diferente. Então, é a mesma ideia aqui também de um objeto. Então, quando você pensar em objeto, você pensa, ele foi instanciado de uma planta. Qual que foi a planta? A planta carro. Mas esse carro, ele tem diferentes valores para as propriedades. Tem. Então, daí ele vai sendo preenchido. Então, quando você vê uma classe, você pode conhecer também a questão do diagrama da classe. É assim, foi feita uma planta. Antes de você sair codificando, geralmente tem o entendimento de uma análise de quais são os dados que vão formar aquele sistema. E você sai fazendo o quê? A classe. Então, por exemplo, assim, antes de eu sair codificando, eu teria um diagrama de classe chamado carro, onde eu teria as propriedades que formam aquela classe, carro, modelo e ano, e quais são as ações? Acelerar. Então, esse aqui seria um comparativo quando você vê o código versus o seu diagrama de classe, né? Então, os atributos, quais seriam os atributos que formam essa classe e os métodos que você tem aqui. Questão de um objeto que foi instanciado e utilizado. Vamos colocar essa ideia, agora dentro de um projetinho Java para a gente ver na prática. Um exemplo clássico que a gente tem no dia a dia de estudo seria pensar em alunos. Então vamos criar um programinha para a gente poder cadastrar esses alunos. Eu vou criar aqui um projetinho Java. Caso você não tenha o Eclipse instalado e o Java e o JDK, eu vou deixar um link aqui e aí você pode assistir e ver como fazer a configuração do ambiente aqui do Java, ok? Então vindo aqui no Eclipse, vamos vir aqui em File, New, Java Project. Vou colocar o nome de Estudando Java OO, vai salvar aqui na minha workspace. Eu vou estar utilizando nesse exemplo aqui, por exemplo, a JDK 21. Vou dar o Next, vou dar o Finish aqui. Aí eu vou criar uma classe principal aqui dentro do pacotinho do SRC. Botão direito, New Class. Vou dar o nome de Main. Vou selecionar aqui o Public Static Void Main. Esse Public Static Void Main, para quem nunca viu, ele é o ponto inicial desse programa Java. Pense lá quando você tinha, para quem
tinha DVD em casa no passado, você tinha lá no controle o main. Você tinha o main que você ia para a parte principal do DVD, onde você podia iniciar o filme ou os capítulos, né? Já é bem velho, né? Mas é um exemplo, né? Que você teria o ponto principal aqui. E eu vou dar um finish. Legal. E aí a gente tem aqui agora a questão referente à nossa estrutura. Então ele está aqui no package estudando Java OO, que é o nome do package, a class main, e ele tem aqui a apresentação do método main, que é o ponto de entrada desse projeto. Se você quiser aumentar a fonte, Ctrl Shift mais e você aumenta aqui. Ctrl Shift menos e você diminui, beleza? Legal. O que eu vou fazer aqui também agora, eu vou criar um outro package aqui dentro do SRC, package, que é uma organização da estrutura de pastas, e eu vou dar um nome aqui das nossas, onde eu vou colocar meus modelos, as minhas models, que seriam as nossas classes. Vou dar um finish. E eu vou criar aqui agora o que? A classe que eu estava falando, que é a classe do aluno, que eu vou utilizar esse exemplo do aluno. Então o aluno é um objeto real, mas nem todo mundo é um aluno, mas o aluno ele vira através de uma ação, que é a ação de estudar e virou um aluno. Então, vou botão direito, new, class, vou dar o nome de aluno. E lembre-se de dar como o nome da classe com a primeira letra maiúscula. Então, aluno. Vou dar um finish. E aí eu vou começar a criar aqui as propriedades, os atributos, né, desse aluno. O que o aluno é? O aluno, ele tem o quê? Ele tem nome, string, nome. O aluno tem uma idade? Tem uma idade, né? Então, int, idade. O aluno tem o quê? Data de nascimento. Data de nascimento, ele é um tipo date. Só que nesse exemplo aqui eu vou utilizar como string para facilitar a nossa conversa nesse primeiro momento, beleza? String. Data nascimento. Repare que eu coloquei data de nascimento como data nascimento com N maiúsculo, que é o quê? O padrão camel case, corcova de camelo, ok? Sempre lembre disso. RG tem? RG tem. Então, string aqui. Eu vou colocar o nome de RG. Poderia ser RG minúsculo? Poderia ser. Se quisesse colocar o RG minúsculo aqui, ó. RG, beleza? Aí, a gente tem o que? CPF, string, CPF. O que mais a gente tem? Aluno tem nome de pai, nome de mãe, né? Vou colocar aqui como exemplo que é obrigatório o nome da mãe. Então, string, nome, mãe, beleza? O que mais que a gente tem aqui? Nós temos aqui data de matrícula? Temos também, então string, data de matrícula. E o nome da escola, a qual ele está matriculado. Pode ser um exemplo? Pode ser um exemplo. Aqui poderia ser até também, para ficar mais interessante, vamos dizer assim, o curso. Qual é o curso que ele faz? Curso, né? Curso aqui. Gente, eu coloquei RG como maiúsculo aqui, mas eu vou deixar minúsculo, tá? Para ficar um padrão mais correto. Aqui faltou ponto e vírgula no final. Beleza, temos as propriedades desse aluno. Aí eu vou salvar esse aluno, que eu não salvei ainda, por isso ele está com asterisco. Salvei. Vou voltar lá na main. A main é onde a gente vai fazer a manipulação do nosso objeto. Como é que eu vou manipular esse objeto? Então aqui na main, por exemplo, assim, ó, eu vou cadastrar um aluno. Eu vou ter o meu primeiro aluno a ser cadastrado. O que eu vou fazer? O aluno, qual é o tipo da classe do aluno? É aluno, né? Então eu venho aqui e falo assim, ó, começo a escrever aluno. Vou lá e dou um Ctrl espaço. Aí o que aparece? Ó, ele começa a aparecer para mim o que eu cadastrei. Aqui no pacotinho da classe, ó, aluno. Então, aluno. Beleza, ó. Quando eu chamei a classe aluno, olha o que aconteceu. Ele fez o import, ó. Ele importou lá do pacote model a classe aluno. Legal. E aí, qual que é o nome do meu objeto? Eu estou cadastrando um primeiro aluno, né? Então eu vou lá e coloco, ó, aluno ali. E aí eu vou fazer o quê? Uma instância, uma referência lá àquele aluno. Então, igual a new aluno. Abre e fecha parênteses.
e a gente fez a nossa primeira criação, nosso primeiro apontamento de aluno. Legal! Então, eu já tenho um aluno. Ele está dando aqui um warning, que ele fala assim, ó, para gerar alguns métodos, né? E está falando também que o aluno não foi usado. Beleza, vou deixar por enquanto assim. Vamos dizer assim que eu tivesse que cadastrar mais de um aluno. Eu já tenho a planta, né? Qual que é a planta? A planta do aluno. Eu vou lá e falo assim, olha, chegou um outro aluno, eu vou ter que cadastrar também. Eu vou lá e coloco assim, então, aluno, e aí eu falo, tá tendo um aluno 2, aluno 2. E eu vou utilizar uma referência lá do que? Da planta do aluno, ou da classe do aluno. Então, new aluno. Ó. Abre e fecha aqui e fez a referência. Então, aqui ó, temos dois alunos. Pode ver assim, ó, se eu colocar se eu quisesse tirar o nome, o 2, ó, ele ia dar erro, ó, porque já tem um objeto que tem o nome de aluno. E aí eu vou lá e coloco um objeto com o nome de aluno 2. Beleza? Legal. E agora, gente, como é que eu vou passar esse nome? Eu já consigo passar o nome do aluno? Tem aquela regrinha lá que eu falei que era da gente pegar e passar, né? Setar os valores das propriedades. Posso vir e falar assim, ó, aluno.ue. Não era só colocar o ponto que eu já ia acessar as propriedades aqui? Não deu certo, né? O que tem uma coisinha bem interessante que eu tenho que falar, que é a questão dos construtores. Por exemplo, se eu vier aqui, ó, eu tenho esse aluno aqui, né? Em algum momento eu passei... Opa, deixa eu voltar aqui. Em algum momento aqui eu passei alguma função, alguma coisa assim? Não passei nada. Tem um negócio chamado construtores. O que é os construtores? Os construtores, até se eu vier aqui ó, no source, tem aqui um texto chamado ó, Generator Constructor Using Fields. O que é? Gere construtores usando os campos. Vamos dizer o seguinte, ó. Quando eu cliquei ali, ó, ele veio aqui essa tela e ele estava já com todos esses campos aqui gerados. O que é isso? Ó? Vamos dizer assim, ó. Quando eu vou cadastrar um aluno, eu tenho que, às vezes, fazer um pré-cadastro. Vamos assim, eu tenho um nome. Eu quero cadastrar pelo primeiro nome. Então, eu vou colocar uma regrinha aqui. Eu vou fazer assim, ó. Public. Qual é o nome da classe? Aluno, né? Public, aluno. Toda vez que eu for cadastrar um aluno, eu vou passar um nome. Então, o nome é de qual tipo? String. E eu vou dar um apelido para esse parâmetro. Eu vou colocar como nome mesmo, ó. Nome. Abre e fecha parênteses. E aí, eu vou falar assim, ó. O nome, a propriedade nome, vai receber do parâmetro nome. Ponto e vírgula. O que ele deu aqui de erro, ó? Vamos ver, ó. The assigning to variable name has no effect. O que é isso, ó? Eu posso pegar e falar assim, ó, quem que vai receber o nome? A propriedade, né? E quem que está passando o nome? A variável que está recebendo aqui do parâmetro, que se chama também nome, né? Eu posso vir aqui e falar assim, ó, this.nome. Olha só, sumiu aquele warning. O que significa isso? Que eu tenho que referenciar quem é quem aqui dentro dessa classe. Quando eu coloco esse this.nome, eu falo a propriedade nome da classe vai receber de alguém externamente que está passando através dessa variável nome. Então, quando você vê esse nome aqui, ele faz referência ao nome que está sendo passado na variável da assinatura do método. E quando você vê esse nome, está passando do this. Pode ver que coisa interessante, ó. Quando eu clico aqui, ele já faz a marcação do nome aqui da propriedade. E quando eu clico aqui, ele vem do nome lá da assinatura do método. Legal, né? Então você já viu uma coisa diferente. O operador this, que é this, da onde? Deste. Deste é quem? Da classe aluno. Bem, falei. Vou voltar aqui no main.
E agora, ó, pode ver que ele deu um erro, ó. Deixa eu até apagar esse erro para você não achar que tem uma coisa errada, ó. Tá vendo, ó? Deu um erro. O que aconteceu? Antes não estava dando erro. Por quê? O que acontece, ó? Quando você não tem um construtor definido, automaticamente o Java, ele já coloca, deixa eu até apagar aqui, ó, só para você ver, ó. Ele automaticamente coloca como padrão um construtor. Só que aqui eu vim e declarei esse construtor. Aí o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui e ver, ó. O que ele está falando, ó? Olha só, ele está esperando um argumento. Que argumento? Ele está esperando que eu passe nesse construtor uma string. Ah, uma string? Que string? Cliquei aqui, ó, ele deu null. Mas eu vou vir aqui, ó. O que é essa string? Ele está esperando que eu passe uma string porque eu falei que eu vou passar um nome, ó. Um nome. Se eu vier aqui passar aqui um nome, ó, vou lá e coloco assim, ó, Pedro. Ó, já parou de dar erro. Aqui embaixo eu teria que passar um outro nome de aluno também. Eu poderia só vir aqui, só para você ver aqui, ó, de curiosidade, ó, eu posso vir aqui e falar, ah, tem um construtor aqui também, onde eu vou colocar como padrão no Java. Então, ó, eu vou seguir também a recomendação, public, aluno, abre e fecha aqui as chaves, ó, salvei, olha lá, ó, parou de dar erro agora. Então, dessa forma, você vê que a gente pode utilizar construtores para orientar certos cadastros. Então, aqui, ó, eu poderia colocar, ó, o nome Pedro, e aqui parou de dar o erro. Se eu quiser colocar também aqui um outro nome, eu vou lá e coloco assim, ó, João. Salvei, ó, ele também reconheceu. Então, isso aqui é um construtor. Você pode ter diferentes construtores para diferentes tipos de cadastro. Vamos dizer assim, que quando você vai se cadastrar lá, eu quero saber pelo menos o teu nome e tua idade. Eu posso vir aqui e fazer um outro construtor, ó. Eu posso vir, então, coloco public, aluno, aonde você tem que me passar o seu nome e a sua idade. A idade de qual tipo? Tipo int. Então eu vou lá e coloco, ó, int idade. Abro e fecho as chaves e eu coloco, ó, nome, vai receber nome. Só que a gente já aprendeu que quem é que vai receber? É a propriedade, o atributo da classe. Então eu vou lá e coloco, ó, this.nome vai receber de quem me chamou o construtor. E aí, é a idade. Idade também, ó, idade vai receber idade. E a idade é que? A idade do atributo da classe, this.idade. Agora eu vou lá e falar, olha, eu quero que você me passe também aqui, João, a sua idade, ó. Olha só, vírgula, e eu coloco lá, e João tem 18 anos. Ah, vamos dizer assim, vai dizer que eu me esqueci e coloquei 18 entre aspas, duplas. Olha o que aconteceu, ó. Ele dá um erro, porque, ó, porque ele está esperando, ó, eu estou passando uma string. E aí, ele não tem string, eu não tenho nenhum construtor com string. Mas eu tenho o quê? Eu tenho aqui, ó, deixa eu colocar o mouse aqui em cima, ó, eu tenho um construtor, ó, string do tipo inteiro, ó. Então daí eu vou lá e apago as aspas, e ele vai entender que o 18 é um tipo inteiro. Então isso aqui é um construtor, é uma forma de você passar valores por default ali, né? Toda vez que você fizer uma instanciação, você já pode direcionar como que vai ser essa referência. Eu estou referenciando que eu quero que passe o nome e a idade. Um outro ponto importante na orientação a objetos, quando você está manipulando questões de atributos e métodos, são os modificadores de acesso. O que são os modificadores de acesso? Você vai ver muito essas palavras public, private, protect e default, principalmente public e private. O que significa você ver public? Que ele é acessível de qualquer lugar. E quando você vê a palavra private, ele é acessível apenas dentro da própria classe. E o protect, o que é? Acessível dentro do pacote e de subclasses. Isso aí a gente vai entender um pouco mais lá na frente. E o default é aquele sem modificador, que é acessível apenas dentro do mesmo pacote, que seria a ideia. Mas vamos ver aqui de uma forma mais visual. Por exemplo, assim, ó, a classe carro, ela poderia ser definida de que forma? Ó? Classe carro, ela poderia ter os atributos modelo,
marca, ano e cor. Só que aí você poderia ter assim, ó, private, ó. Esse modelo só é acessível apenas dentro da classe carro. O public, por exemplo, da marca, ele é acessível aqui de qualquer lugar. Você pode ver a marca. O int tá protect, ele é acessível dentro do pacote. E a cor tá sem nenhuma definição, ele seria acessível dentro do pacote. Esse aqui seria um exemplo. Só que por padrão, o que a gente pode dizer? Que a classe, os atributos, o mais correto seria você colocar o private. Tudo depende entre um asterisco aí, porque depende da tua regra do negócio, beleza? E o construtor? O construtor você chama naquele momento de instanciação, né? Igual a gente pegou e fez aqui no nosso código. A gente chamou o construtor, né? Como a gente chamou de uma outra classe que não era do aluno, o que aconteceu? Ele é um public, então construtores são publics. Você não deve geralmente permitir que seja chamado os atributos diretamente. Se não pode ser chamado diretamente, o que você faz? Você tem que criar os famosos getters e setters. Os getters e os setters são os famosos métodos que você vai poder direcionar como acessa a tua classe. Então aqui, por exemplo, ó, você tem o método get, onde você vai pegar o modelo daquele carro e você vai falar assim: ei, me dá o nome daquele carro. Então você vai pedir um get e vai retornar o modelo aqui, beleza? Eu quero salvar o modelo, então você vai setar, daí você faz o set, aquela propriedade, passando o quê? O nome, a propriedade, quando você quer salvar, e vai salvar lá no atributo da classe, beleza? Vamos fazer isso então agora? Então vamos dizer assim, ó. Eu sei que eu não posso deixar que tenha acesso diretamente. Então eu venho aqui, eu coloco assim, ó, private. Vou vir aqui, eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V, ó. Vou passar aqui em todas as propriedades, ó. Salvei. Vim aqui, ó. Eu quero acessar a propriedade lá do aluno. Eu quero poder passar o nome sem ser pelo construtor. Vamos dizer que a gente declarou o construtor padrão, beleza? Como é que eu passo o nome, ó? Eu venho aqui e faço o seguinte, ó. Vou fazer o quê, ó? Para mim, setar. Como é que eu seto? Eu vou lá e faço, ó, public void set o quê? Eu quero setar o nome. Então, set nome, abro. O que o nome é? O nome é um tipo string, né? Onde eu vou passar o nome e eu já aprendi que eu tenho que salvar na propriedade da classe. Então, this ponto. Olha só que interessante, ó. Quando eu apertei o this ponto, ó, olha aqui, ó. Ele mostra todas as propriedades, ó. Legal, né? E quem que eu vou passar? Eu vou passar o nome, ó. E ele vai receber de quem? Aqui da chamada do método. Então eu vou lá e coloco, ó, nome, ó. Então aqui eu fiz o método set. Set o quê? Nome. Legal. Agora eu quero fazer o quê? Eu quero fazer o get, né? Então aqui o get eu vou passar também, ó. Public, que pode ser acessível de qualquer lugar, né? O que eu vou pegar? Eu quero que vai retornar o nome do tipo string. Eu vou dar o nome de get. Nome. Vou abrir, vou fechar aqui, abre e fecha chaves. E o que eu vou retornar? Eu vou retornar o nome, ó. Então aqui, ó, eu já fiz o get e o set. Pode ver que, ó, já até sumiu o sublinhado que tinha daquele warner ali do nome, né? Pode ver que é o único que não tem. Se eu vir aqui agora no main, ó, eu vou passar o quê? O nome. Se eu apertar o Ctrl espaço agora, olha quem tá aqui, ó, set nome, ó. Tem set e tem o get nome. O que eu quero passar aqui, ó? Eu quero setar, eu quero salvar, né? Então, set nome. Como que é o nome desse aluno? Ó, ele tá esperando um parâmetro. Vou passar lá, ó. Maria. Salvei. Será que eu consigo ver qual é o valor que tá ali no nome? Olha só, eu vou vir aqui, ó, apertar sysout, que é como se fosse o printf, e eu vou falar, ó, me mostra o conteúdo da variável aluno.getNome. Eu vou pedir para rodar o programa agora, ó. Vou salvar aqui o main, vou pedir para rodar, run as Java Application. Olha aqui, ó, apareceu Maria, ó. Então, ó, o aluno tem o nome de Maria. E o aluno 2, será que eu consigo ver? Vamos ver aqui, ó, sysout. Vou pedir para aparecer aqui, ó, aluno 2, ponto. Eu quero pegar o nome do aluno 2. Eu vou pedir para rodar, de novo.
Você vai salvar. Olha só, ó, João. Então, ó, duas formas diferentes que a gente setou o nome. Uma, a gente setando através da propriedade com o método setNome, passando Maria. E a segunda opção, passando aqui com o construtor, aonde a gente passa na assinatura do construtor o nome do João e a idade. Vamos fazer diferente agora? Vamos fazer assim, ó. Vamos passar aqui, ó. Eu quero ver, além do... Deixa eu dar um Ctrl Z aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou vir aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. Eu quero pegar a idade do aluno. Get idade, ó. Ih, eu não tenho idade ainda. Eu não tenho idade. Pode ver aqui, ó. Ele até reclamou, ó. Você não tem esse método. O que eu posso fazer? Ele pode estar falando assim, ó. Você pode vir aqui, ó, e criar o método. Só que tem um jeito mais fácil. Eu quero fazer o get e o set da idade. Eu volto aqui na classe aluno. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui embaixo, eu vou dar 2 enters. Eu venho aqui no source, ó, e eu peço para gerar o método get e o setter. Quero fazer de quem? Da idade, ó. Eu clico aqui, ó. Eu quero que gere para mim tanto o get e tanto o set. E eu peço para gerar. Olha só que maravilha. Gerou o get e o set. Que fácil, né? Com a ferramenta, você pode gerar todos os gets e os setters. Vamos vir aqui, ó. Eu passo aqui agora, ó. Ele já parou de dar o erro. Eu vim aqui também, ó. Eu vou pedir para mostrar a idade do João. Get idade. Legal. Agora eu vou rodar de novo. E olha só. A Maria apareceu. Maria. A idade também apareceu. 0. Mas eu não passei nenhuma idade para Maria, mas deu 0. Vamos ver aqui do João. João. Apareceu João e 18 a idade dele. O que acontece, ó? Por default, a máquina virtual do Java, ele joga um valor padrão aqui na variável do tipo inteiro. Ele deu 0. Não podia, né? Mas isso é uma outra história. Vamos só corrigir aqui, ó. Vamos vir aqui, ó. Eu vou setar uma idade para Maria, 7 idade. Vou colocar que a Maria tem 21 anos. Salvei e vou rodar de novo. Olha só. Maria tem 21 anos e João tem 18 anos. Então, o que aconteceu aqui? Nesse nosso primeiro contato com orientação a objetos, o que a gente viu? A gente viu conceito de classe, nós vimos os conceitos de atributos, como fazer atributos, nós vimos também o conceito de construtor, aonde o construtor padrão que a gente geralmente vê no dia a dia, essa referência padrão, só que daí a gente tem por obrigação ir setando os valores. Nós vimos como trabalhar com construtores passando diferentes assinaturas de métodos. Nesse primeiro momento eu passei aqui a obrigação de passar um nome, só que depois eu fiz o entendimento que eu precisaria de um cadastro de nome e idade pelo menos. E aí eu passei esse outro construtor, montamos esse outro construtor e a gente fez aqui, ó, um novo cadastro para o aluno 2, passando o nome João e a sua idade no nosso momento do construtor. Então a gente viu diferentes momentos, diferentes cenários para poder fazer a inserção de valores para diferentes objetos. Aonde a gente tinha aqui uma referência de um primeiro objeto chamado aluno, passando os valores um a um, e o segundo momento onde a gente passou os valores no segundo objeto, passando já na referência do construtor, ok? E aí a gente viu que também o quê? A importância da gente poder trabalhar com as questões do get e o set, aonde o get a gente pega o valor de um nome, por exemplo aqui a gente pegou a idade, get idade, e aí a gente também teve aqui, ó, o set. Sempre lembre, quando você vê o get é pegar, então você está esperando um retorno. E esse retorno geralmente é o quê? É o nome, ou melhor, o tipo daquela atributo. O nome, ele nesse exemplo se chamava nome. E também a gente viu aqui a idade. A idade tinha o quê? O tipo int, né? Então você viu o get e o set. E a gente viu também a facilidade que é o quê? Gerar os gets e os sets pela ferramenta. Eu vou vir aqui e vou gerar o restante, ó.
source, gets e setters. Qual que faltou? Olha só, ele já automaticamente mostrou. Ó. Faltou o CPF, o curso, data da matrícula. Eu venho e seleciono todos, ó. Ele vai gerar para mim todos aqui agora, ó. E agora eu tenho todos os gets e os setters das propriedades. Se for para mim vir preencher, simplesmente eu posso vir aqui, ó. Aluno, tenho aqui, ó. Aluno, vamos setar o quê? Ah, eu posso colocar aqui o nome da mãe, né? Coloco aqui entre aspas duplas, passo, ó. Patrícia. O nome da mãe do João. Vou lá e coloco também, ó. Ah, eu não tenho aqui o consultor. Não tem problema. Eu posso vir aqui e faço o seguinte, ó. Eu falo aluno 2, que é o João, a gente sabe, né? Eu vou setar aqui o nome da mãe. Vou lá e coloco Joana. E aí eu peço para mostrar também aqui, né, o nome, por exemplo, aqui da mãe, Maria. Sysalt, aluno.get, nome da mãe. Tá aqui. E eu venho aqui embaixo também e coloco também, ó. Aluno 2, get, nome da mãe. Ó, eu peço para rodar. E você vê, ó, Maria tem 21 anos e o nome da mãe é Patrícia. O João tem 18 anos e o nome da mãe é Joana. Então, dessa forma, a gente passou pelos conceitos de classe, atributos, objeto, instância, os gets e os setters. Certo? Bastante conteúdo para um primeiro contato com orientação a objetos. No próximo vídeo, damos sequência. Até a próxima. Se te ajudou, deixa o like, comenta qualquer dúvida e até a próxima.